Júpiter entrou em Leão em 30 de junho de 2026 e no céu se abriu as cortinas de um palco maior. Não um palco de vaidade vazia, mas um espaço simbólico onde podemos nos perguntar qual é a luz que queremos oferecer ao mundo. Júpiter é o planeta da expansão, da fé, do sentido, do crescimento e da visão ampla. Ele mostra onde a consciência deseja crescer, onde a vida pede mais confiança, mais generosidade, mais abertura e mais coragem para acreditar. Júpiter não expande apenas o que é confortável, ele amplia também aquilo que precisa ser visto, educado e amadurecido. Por isso, quando ele toca um signo, ele não traz somente oportunidades, ele traz uma ampliação de consciência. Leão, por sua vez, é o signo regido pelo Sol, é o território do coração, da identidade criativa, da presença, da dignidade, da alegria, da expressão e do brilho pessoal. Leão fala da criança interior, do prazer de criar, do direito de existir com inteireza e da coragem de mostrar ao mundo aquilo que nasce do centro do ser. Por isso, Júpiter em Leão não fala apenas de aparecer mais. Ele fala de lembrar que a vida precisa da nossa expressão viva. Existe uma parte de cada pessoa que não veio para ficar escondida, encolhida ou esperando autorização externa para existir. Júpiter em Leão desperta essa parte. Ele reacende o fogo da criação, da confiança, da generosidade e da autoria. Depois de um período em Câncer, em que Júpiter expandiu temas ligados à casa, ancestralidade, família, memória emocional e a necessidade de proteção, sua entrada em Leão marca uma mudança importante. Aquilo que foi nutrido no íntimo agora pede expressão. O que estava sendo gestado no recolhimento começa a buscar forma. Voz, cor, presença e manifestação. É como se o céu dissesse: agora não é só sentir, é preciso criar a partir do que se sente. Não é somente para proteger a vida interna, é preciso permitir que ela irradie. Mas Leão também traz uma reflexão ética. O brilho está a serviço do coração ou do ego? Essa é uma das grandes chaves desse trânsito. Júpiter em Leão pode ampliar a coragem, a criatividade, a liderança, a vitalidade, a arte, o amor, a autoestima e a potência de realização, mas também pode inflar o orgulho, a necessidade de reconhecimento, a dramatização e a busca por aplauso. O mesmo fogo que ilumina também pode cegar quando perde contato com o centro verdadeiro. Por isso, esse trânsito pede uma maturidade muito especial. Aprender a brilhar sem dominar, liderar sem esmagar, aparecer sem perder a alma, criar sem se desconectar do coletivo. Os aspectos com os planetas lentos tornam essa entrada de Júpiter em Leão muito importante em 2026. Júpiter entra em Leão dentro de um ano marcado por uma profunda mudança de era. Saturno e Netuno estão em Áries, inaugurando uma nova relação entre sonho e ação, espiritualidade e coragem, visão e responsabilidade. Netuno em Áries acende ideais, imagens de futuro, impulsos espirituais e movimentos de inspiração. Saturno em Áries pergunta: o que disso pode se tornar real? O que é apenas fantasia e o que pode virar caminho? Quando Júpiter em Leão faz trígono com Netuno em Áries, há um aumento da inspiração criativa e espiritual. É um aspecto de fogo, de fé, de imaginação, de entusiasmo e de visão. Pode trazer uma sensação de chamado. Algo maior quer nascer através de mim. A arte, a espiritualidade, os projetos autorais, a liderança sensível e as expressões do coração ganham força. Mas Netuno sempre pede discernimento. Nem toda inspiração é direção. Nem toda sensação grandiosa é verdade. Por isso, esse trígono pode abrir canais de criação muito potentes,
desde que haja escuta interna e humildade. O fogo espiritual precisa de consciência para não virar ilusão. No mesmo período, Júpiter em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. Aqui a conversa se torna mais profunda. Leão fala do indivíduo, da expressão pessoal, da singularidade. Aquário fala do coletivo, das redes, da inteligência social, das novas formas de organização e dos sistemas que sustentam ou aprisionam a vida em grupo. A oposição entre Júpiter e Plutão pergunta: como usar o poder da própria luz sem cair na sedução do controle? Como ocupar um lugar de visibilidade sem transformar reconhecimento em domínio? Como expressar a própria grandeza sem esquecer que fazemos parte de uma rede maior? Plutão em Aquário está transformando as estruturas coletivas, tecnológicas, sociais e relacionais. Ele revela os lugares onde o poder precisa ser redistribuído. Quando Júpiter em Leão se opõe a Plutão, a tensão entre o brilho individual e as forças coletivas de transformação. Isso pode aparecer no mundo como disputa de poder, conflitos entre líderes e grupos, excesso de exposição, narrativas grandiosas e necessidade de rever a ética da influência. No caminho pessoal, esse aspecto pede que cada um observe onde eu quero ser visto porque algo verdadeiro quer se expressar e onde eu quero ser visto porque temo não ter valor se ninguém me reconhecer. Logo depois, Júpiter em Leão faz sexto com Urano em Gêmeos. Esse é um aspecto de abertura mental, inovação, comunicação e criatividade inteligente. Urano em Gêmeos acelera ideias, redes, linguagens tecnológicas, formas de aprender e compartilhar conhecimento. E Júpiter em Leão dá entusiasmo, presença e confiança para que essas ideias ganhem corpo e voz. Esse aspecto favorece novos projetos de comunicação, ensino, arte, redes sociais, escrita, vídeos, cursos, tecnologia, inteligência artificial e formas criativas de transmitir o conhecimento. Há aqui uma combinação muito fértil. A mente uraniana percebe novas possibilidades, enquanto Júpiter em Leão dá coragem para apresentar essas possibilidades ao mundo. E um céu que favorece quem tem algo vivo a comunicar, mas também pede responsabilidade diante da velocidade da informação. Urano em Gêmeos pode espalhar ideias com rapidez. Júpiter em Leão pode dramatizar essas ideias. Por isso devemos nos perguntar: estamos comunicando para iluminar ou para apenas provocar impacto? Mais adiante, Júpiter em Leão forma trígono com Saturno em Áries. Esse é um dos aspectos mais importantes para dar estrutura ao fogo de Áries. Júpiter inspira, Saturno organiza, Júpiter amplia, Saturno dá forma. Júpiter em Leão sonha com criação, expressão e reconhecimento. Saturno em Áries pergunta quais ações concretas precisam ser tomadas. Esse trígono é precioso porque ajuda a transformar entusiasmo em construção. Ele mostra que a verdadeira confiança não nasce apenas da empolgação, mas da prática, da constância e da responsabilidade com aquilo que se deseja criar. É um aspecto muito favorável para projetos autorais, lideranças maduras, novos ciclos profissionais, iniciativas criativas e escolhas que exigem coragem na direção. A grande síntese de Júpiter em Leão, portanto, não é simplesmente brilhe, é mais profundo que isso. A mensagem é: deixe que sua luz encontre uma forma digna, consciente e generosa de participar no mundo. Esse trânsito toca o corpo simbólico através do coração, da coluna, da vitalidade, da postura e do eixo. Leão nos lembra que há uma relação direta entre presença e coração.
Quando a pessoa perde contato com sua luz, muitas vezes o corpo se curva, a voz diminui e o gesto se retrai. Quando ela reencontra seu centro, algo se reorganiza. A respiração se amplia, a coluna responde, o olhar ganha vida. Júpiter em Leão pode ser vivido como uma expansão do coração, energia. Ele nos convida a perceber onde a alegria foi reprimida, onde a criatividade ficou esperando permissão, onde a criança interna foi silenciada por medo de julgamento, onde a alma deixou de brincar, amar, criar e celebrar. Mas ele também ensina que a verdadeira grandeza não precisa gritar. A luz mais forte nem sempre é a mais barulhenta. Às vezes, a presença mais luminosa é aquela que aquece sem invadir, inspira sem competir e cria sem precisar diminuir ninguém. Em um ano em que os planetas lentos falam de novos começos, reestruturações coletivas, mudanças tecnológicas e transformações profundas na consciência humana, Júpiter em Leão traz uma peça essencial: a recuperação do coração como centro de orientação. Não basta inovar se a inovação não tiver alma. Não basta transformar sistemas se o humano perde a própria dignidade. Não basta agir com coragem se a ação não estiver conectada a um sentido maior. Não basta aparecer se a presença não vier do centro. Júpiter em Leão nos lembra que cada ser humano carrega uma centelha solar. Essa centelha não existe para alimentar vaidades, mas para participar da grande obra da vida. Quando alguém se expressa a partir do coração, não está apenas ocupando espaço, está devolvendo ao mundo uma parte da luz que recebeu. Esse é o chamado: criar com fé em si, liderar com generosidade, comunicar com verdade, aparecer com consciência e permitir que a própria vida seja uma oferenda de presença. Júpiter entra no território solar de Leão. O céu ecoa, o céu que ecoa não é apenas brilhe mais. O que ecoa é: que tipo de luz eu escolho ser no mundo que está nascendo?